Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, que nos assistem nesse primeiro congresso digital da Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, do Conselho Federal do AB, que está tratando sobre as repercussões jurídicas e sociais na pandemia. Repercussão essa que afeta diretamente a todos os operadores do direito, e nesse painel estaremos tratando, de maneira direta, sobre o Poder Judiciário e os aprimoramentos na pandemia. Eu sou Tiago Dias, presidente do AB Maranhão, estarei presidindo esse painel com muita honra, com a participação do ministro Emanuel Pereira, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, do desembargador, o regedor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Paulo Velten, e com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Para acompanhamento de todos que estão nos assistindo, o tempo de manifestação de cada um dos nossos palestrantes será de 15 minutos, com considerações, e iniciaremos, conforme previamente conversado com todos, com o ministro Emanuel fazendo sua apresentação sobre essa temática. Não posso deixar de destacar que nesse momento de pandemia, é um momento muito difícil para todos nós, enquanto sociedade, de maneira individualizada, para toda a humanidade, mas destacar que nas grandes dificuldades é que surgem as maiores oportunidades. E se vivemos uma grande dificuldade, isso é fato, temos também a oportunidade de sairmos muito mais fortalecidos no novo amanhã, no novo porvir, nesse novo normal, como muitos têm chamado, onde, por exemplo, a utilização das ferramentas tecnológicas nos permitem participar, ministros e desembargadores, de um evento como esse, com cerca de mais de 120 mil inscritos nos acompanhando nesse webinar. E ferramentas tecnológicas que todos nós estamos adaptando e que certamente irá facilitar muito o exercício profissional de todos nós, aproximar. Eu acho que esse é um condão muito forte dessas ferramentas tecnológicas, serem utilizadas para aproximar as pessoas, aproximar o conhecimento, de possibilitar o conhecimento, a pluralidade e, acima de tudo, democratizar o acesso de todos aos grandes congressos, aos grandes debates, como buscamos fazer nesse Congresso de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero iniciar fazendo a leitura muito resumida, faço questão de frisar, do currículo do ministro Emanuel, a ter aqui alguns aspectos que são 2 folhas de currículo, e nós passaremos aqui uma boa parte desse webinar, desse nosso painel, porque realmente temos 3 palestrantes de muito gabarito. O doutor Emanuel Pereira é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e corregedor nacional de Justiça substituto. Atuou como vice-diretor e professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, e foi vice-presidente do TST e do CSJT. É autor do livro Direitos Sociais Trabalhistas, lançado em 2018 pela editora Saraiva, e diversos artigos publicados em jornais e revistas jurídicas de notável reconhecimento. Com a palavra, o ministro Emanuel Pereira, agradeço a participação e o saúdo. Muito boa tarde, doutor Tiago Diniz.
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma honra falar com Vossa Excelência, tendo-o como moderador, e a honra maior é porque eu pertenci à sua casa, que é a OAB, e só a deixei quando vim para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, é uma honra rever e participar desse evento da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Paulo Wetten, desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, e o doutor Sebastião Martins, desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Nós podemos sentir que se trata realmente de uma bancada importante, porque é uma bancada eminentemente nordestina, né? Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. Mas eu vou tentar, nesse pouco tempo que nós temos para falar sobre as repercussões jurídicas e sociais da pandemia, inicialmente dizendo que a situação emergencial enfrentada pelo Brasil, com o estado de calamidade pública decretado como resultado da pandemia do novo coronavírus, conforme atestado pelo decreto legislativo de 6 de março, aliás, número 6, o decreto recebeu o número 6, de 20 de março de 2020, e tornou imperiosa a implantação de mudanças na rotina de todos os brasileiros, e não foi diferente no âmbito do Poder Judiciário. E ciente dessa realidade e atento à indispensável adoção de medidas destinadas ao combate da proliferação do Covid-19, com vistas a preservar a saúde de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores e do próprio jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o regime de plantão extraordinário, com a edição da resolução de número 313, de 19 de março de 2020, suspendendo o trabalho presencial nas unidades jurisdicionais do país, submetidas ao seu controle. Por óbvio, esta medida não poderia interromper a continuidade da adequada prestação jurisdicional, circunstância que não passou despercebida pelo Conselho Nacional de Justiça, que, por meio da própria Resolução 313, buscou uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários de todo o país, de modo a garantir a permanência do pleno acesso à justiça neste período emergencial. De fato, o inédito isolamento social que se impôs em razão do grave cenário epidemiológico vivenciado não só no Brasil, mas em todo o mundo, trouxe para o Poder Judiciário o desafio de entregar a prestação jurisdicional por meio remoto, mesmo em relação às causas que ordinariamente seriam examinadas de forma presencial, dado o caráter ininterrupto da atividade. Excepciona-se dessa situação somente os feitos cuja natureza implique a real necessidade de presença das partes, a exemplo do Tribunal do Júri. Justamente por isso, foi facultada a implantação de ações com vistas a viabilizar, no âmbito dos diversos tribunais do país, o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores para a realização de expedientes internos, como elaboração das decisões e sentenças, minutas,
sessões virtuais e atividades administrativas. Em última análise, o que se buscou resguardar, principalmente, foi a continuidade da adequada prestação jurisdicional, com inequívoco direito constitucional das partes e de seus advogados, em relação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sem olvidar, por outro lado, o indispensável respeito à vida, à saúde e à integridade física, não só dos seus serventuários, mas de toda a coletividade. E nessa linha, assegurou-se, mesmo no período de isolamento, o atendimento aos advogados, procuradores, defensores públicos e da Polícia Judiciária, de forma prioritariamente remota, ainda como medida de preservar, com o devido respeito à atuação do advogado em defesa dos interesses da parte que representa, consideradas as dificuldades decorrentes do estado emergencial vivenciado no nosso país, estabeleceu-se a suspensão dos prazos processuais, pelo mesmo tempo previsto ordinariamente para a vigência do plantão extraordinário implantado pela Resolução CNJ número 313, qual seja, de 30 de abril de 2020. É fato que não se mostrou suficiente o prazo originariamente concedido para a duração do regime de plantão extraordinário, o que impôs a sua prorrogação, assim como das regras atinentes à suspensão dos prazos processuais constante no disposto da Resolução 314 de abril deste ano, que passou a retomada do decurso de prazos somente a partir de 4 de maio do corrente ano, ressalvada a toda evidência as hipóteses de decretação de lockdown. Posteriormente, o regime especial de plantão extraordinário foi novamente prorrogado com o advento da Resolução CNJ 318, vigendo, por último, a prorrogação promovida pela Portaria 79 de maio, que estendeu o sistema diferenciado de trabalho até 14 de junho de 2020. A partir de então, tem-se por inaugurada uma nova fase na sistemática de combate à proliferação do Covid-19, de modo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 322, evidenciando a autonomia dos tribunais, autorizou a cada um deles a edição de normativo próprio, capaz de estabelecer, segundo as reais condições locais e as dificuldades enfrentadas por cada região, a possibilidade da retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário de forma gradual e sistematizada. Nesse novo cenário que se apresenta, consoante o entendimento firmado pelo plenário do CNJ, por ocasião do julgamento do procedimento de controle administrativo da relatoria da conselheira Ivana Farina, a atuação do Conselho Nacional de Justiça atém-se ao exame da compatibilidade dos normativos editados pelos tribunais frente às diretrizes básicas estabelecidas pela Resolução 322. Dentre tais premissas, ressalvou-se, contudo, a indispensabilidade do atendimento quanto ao fornecimento de EPIs e a adoção
de medidas sanitárias mínimas estabelecidas no artigo 5º do referido normativo, que inclui a aferição de temperatura de todos que pretendam acessar as unidades jurisdicionais, como condição sine qua para a implantação do programa de retomada das atividades presenciais, não cabendo aos tribunais estabelecer o retorno desses serviços no âmbito de sua jurisdição, sem a efetiva concretização de tais procedimentos. A discussão quanto às condições de retorno gradual das atividades presenciais traz à baila outro assunto muito relevante, qual seja o enquadramento de magistrados, servidores e serventuários, estagiários e demais colaboradores da Justiça como grupo de risco, cujos integrantes devem contar com maior proteção, dada a vulnerabilidade decorrente da constatação das comorbidades pré-existentes passíveis de agravamento do quadro infeccioso resultante de eventual contaminação pelo Covid-19. Acerca do tema, o plenário do CNJ, em recente julgamento da minha relatoria, ressaltando a necessidade de se preservar a integridade do indivíduo, fez incluir em normativo interno do Tribunal de Justiça do Pará as gestantes e parturientes como grupo de risco, não obstante ser o boletim número 6 do Ministério da Saúde omisso quanto a essa situação específica. Esse foi o resultado do julgamento do PCA número 5126, ocorrido em 8 de julho, portanto, este mês ainda, pelo CNJ. A título de exemplo, aliás, nessa esteira, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da recomendação 62, apresentou rol mínimo de providências destinadas à segurança e preservação da saúde dos indivíduos a serem observadas no âmbito do sistema prisional e socioeducativo, dentre as quais se inclui a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões que determinaram a internação provisória, notadamente em relação a adolescentes. Também orientada pela recomendação 62, a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semi-liberdades para fins de eventual substituição por medidas em meio aberto, suspensão ou remissão, e a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação, sanção prevista no artigo 122, inciso 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Recomendou ainda o CNJ que os tribunais e magistrados priorizassem a redesignação de audiências em processos em que o réu esteja solto, a sua realização por videoconferência, nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade e, excepcionalmente, a não realização de audiências de custódia. Dentre essas normas, assegurou ainda o CNJ a apreciação das questões afetas à liberdade de locomoção do indivíduo e as relacionadas à defesa de direito líquido e certo. Também foi resguardada a análise de questões envolvendo menor, tais como pedidos de acolhimento
familiar e institucional, bem como de desacolhimento e autorização de viagem de crianças e adolescentes. Aliás, a respeito desse tema, destaca-se o recente acórdão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, proferido no dia 15 deste mês, por ocasião do julgamento do recurso administrativo de providência de minha relatoria, originário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em que se ressaltou a relevância de se atribuir efetividade aos procedimentos alusivos ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, especialmente no período emergencial que vive o país. E na ocasião desse julgamento, eu tive a oportunidade de ressaltar que tais premissas associadas à natureza alimentícia das verbas devidas, cuja liberação se reclama, justificam a previsão constante da Resolução 313 do CNJ, cujo artigo 4º, inciso 6º, garantiu a apreciação de pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor, mesmo no período de plantão extraordinário, implantado por força da situação emergencial em que nós vivemos. Eu estou preocupado também com o meu tempo, doutor Tiago, e solicitaria até a Vossa Excelência que, quando eu estiver próximo do final, Vossa Excelência me avisar. Ministro, deu 15 minutos, acabou de dar, mas pode encaminhar a sua conclusão. Então, muito obrigado, doutor Tiago. Eu tinha mais algumas informações a prestar, mas eu vou prestar a mais relevante nesse minuto que me falta, já que Vossa Excelência me deu a chance de dar um demonstrativo do que fizemos. Pois não, desejava falar? Não, eu acho que pelo menos uns 2 minutos ou 3 dá para a gente compatibilizar. Ótimo. Muito obrigado, doutor Tiago. Então, eu vou dar apenas ler um demonstrativo salutar de todos a apuração de cada segmento da Justiça com dados adquiridos até hoje. O segmento da Justiça, os tribunais superiores, teve um total, neste período de pandemia, total de acordos e sentenças proferidas. Os tribunais superiores conseguiram quase 300 mil sentenças e acórdãos, e um total de decisões monocráticas de 32.647 decisões. A Justiça do Trabalho conseguiu, nesse período, um total de acórdãos e sentenças de quase 1.400.500.000 decisões, acórdãos e sentenças. E em decisões monocráticas, o TST exarou 1.515.000 decisões monocráticas, mais de 1.515.000. A Justiça Federal, por sua vez, total de acordos e sentença, 1.153.000. E no total de decisões monocráticas, quase 1.700.000. A Justiça Estadual, aqui, a qual eu estendo o meu abraço, mesmo de forma remota, não é? Conseguiu 6 milhões e quase 500.000, 6 milhões e quase 500.000 sentenças proferidas e 11.439.000 decisões monocráticas. É um recorde. E a Justiça Eleitoral, 36.900 e 26.000 decisões monocráticas. A Justiça Militar, 821 decisões, sentenças e 3.585 decisões monocráticas. Os processos são julgados
por meio de plataforma de videoconferência disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e os julgamentos podem ser acompanhados no canal do TST, no YouTube, conferindo-se também a necessária publicidade a demonstrar o sucesso das medidas adotadas pelo Poder Judiciário, capazes de compatibilizar a situação excepcional do isolamento social vivenciado no país com a adequada prestação jurisdicional em respeito à celeridade e à razoável duração do processo. Eram essas informações, espero ter contribuído de alguma forma, agradecendo a paciência do nosso moderador, doutor Tiago Diniz, né, e dos nossos participantes da mesa. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, ministro. Tenho certeza que todos que nos assistem saem mais enriquecidos, especialmente com o volume de dados do nosso Poder Judiciário brasileiro, que realmente trabalhou de maneira incansável, de uma maneira geral, durante essa pandemia. E passo a palavra agora ao nosso segundo palestrante, querido amigo, desembargador, corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Paulo Velten, e tive a satisfação de, no início da minha carreira profissional, conhecer como advogado ainda, e doutor Paulo Velten, que é mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Uma satisfação de passar a palavra, doutor Paulo Velten. Ministro Emanuel Pereira, do Tribunal Superior do Trabalho, conselheiro do CNJ, desembargador Sebastião Martins, meu amigo dileto, do meu vizinho estado do Piauí, que hoje exerce de forma fenomenal e extremamente eficiente a presidência do Tribunal de Justiça do Piauí. A gente reconhece de longe, aqui não tão de longe, do lado aqui do Maranhão, a eficiência do trabalho de Vossa Excelência. Ontem mesmo eu estava em uma webinar com o nosso colega querido desembargador o Edivaldo, e ressaltava isso. Quero aqui também fazer o meu cumprimento especial ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Maranhão, o doutor Tiago Dias, que é Dias, mas para a gente é a mesma coisa, é um grande presidente local da OAB, que tem também feito aí com toda a sua juventude um trabalho extraordinário à frente da OAB. Ontem mesmo, aqui no plenário do tribunal, nós julgávamos uma ação direta de inconstitucionalidade importantíssima proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, que evidencia que é uma instituição ativa, atuante na defesa dos direitos fundamentais e da preservação do Estado Democrático de Direito. E quero também aqui, já que se fala de OAB, mandar o meu abraço para o Marcos Vinícius, esse amigo querido, que já falamos dele aqui fora do ar, mas que é amigo comum de todos, que foi presidente da OAB e que também realizou um trabalho extraordinário. Aproveito para mandar também um abraço grande para o Felipe Santa Cruz, o atual presidente do Conselho Federal, que também tem se saído muito bem. Então, é uma alegria muito grande estar nesse evento aqui, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, com pessoas, com colegas da magistratura, para falar do aprimoramento do Poder Judiciário nesse período de crise. O Tiago chamou a atenção, Sebastião, aí no começo, para o fato de nós termos que colher essa oportunidade da crise para avançarmos. E, de fato, há registro de que o ser humano, ele é mais inventivo na crise, e o Poder Judiciário do Brasil ele tem demonstrado isso como nunca. É impressionante, agora há pouco nós vimos aí os dados apresentados pelo ministro Emanuel Pereira, como o tribunal, como o judiciário de modo geral, não só os tribunais superiores, mas o judiciário de modo geral, teve uma produtividade absurda nesse período, nesses 4 meses aí, mais ou menos, de pandemia, o que evidencia um poder efetivamente comprometido com a entrega da prestação jurisdicional, com a cidadania
e fazendo isso, é bom observar, Sebastião, de maneira ininterrupta. O Poder Judiciário nunca parou em momento algum durante todo esse período de crise, né? Ele tem trabalhado, aliás, de forma tão sofisticada, a partir dessa adaptação, né, que nos foi imposta pela pandemia, que tem deixado ressabiados muitos misoneístas, né? Aqueles preocupados com as inovações tomaram um susto, né? Porque o Poder Judiciário ele teve uma capacidade muito rápida de se adaptar a essa mudança. Nós temos alguns dados, afora esses já apresentados pelo ministro Emanuel Pereira de Produtividade, mas vem também do CNJ, ministro Emanuel Pereira, que só a utilização do sistema de videoconferência, o sistema Cisco Webex, fornecido pelo CNJ, foram 17.953 audiências de videoconferência só neste último mês. Aqui no estado do Maranhão, onde nós temos um sistema próprio, foram mais de 6.000 audiências em videoconferência. E, neste momento, o Poder Judiciário ele não atuou sozinho. Nós temos que aqui aproveitar esse evento que é da Ordem dos Advogados do Brasil e reconhecer que os advogados, de um modo geral, tiveram uma postura colaborativa para que o Poder Judiciário pudesse, de fato, se aprimorar nesse período de crise. Aliás, essa era a base daquela Resolução 314, salvo engano, ministro, que foi aquela que pontuou pela primeira vez a possibilidade de nós avançarmos com a utilização desses instrumentos de informática, esses instrumentos da tecnologia, mas lembrando sempre que nós deveríamos fazer isso em colaboração com os demais atores do sistema de justiça. A crise, portanto, serviu não só como oportunidade de aprimoramento do Poder Judiciário, mas eu percebo também, colegas de debate, que serviu, sobretudo, para melhorar a nossa maturidade, né? De um modo geral, o Poder Judiciário, através dos seus cerca de 18 mil juízes e mais os 2 milhões e tantos advogados inscritos no Conselho Federal, trabalharam com essa postura, uma postura colaborativa, cooperativa, que é a base do processo moderno e também um princípio de vida, né, que deve ser reforçado, sobretudo, nesse período de crise. Então, é com muita alegria que a gente percebe essa postura organizada de todos no sentido do aprimoramento da instituição Poder Judiciário. E quando a gente fala de instituição, a gente não pode deixar de lembrar, Tiago, daquela fala importantíssima desse que foi o pai fundador das instituições, da teoria moderna das instituições, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1993, que foi o Douglass North. Douglass North já advertia que só iriam progredir aqueles países cujas instituições se aperfeiçoassem. E ele ainda lembrava mais: o aprimoramento das instituições é uma tarefa que nunca acaba, é uma tarefa diuturna e permanente. E parece que o Poder Judiciário saiu aí não só mais adaptado, não só melhor adaptado a essa crise, como também mais capaz, mais maduro e pronto para dar essa resposta que é tão necessária para a cidadania brasileira. E eu falo, portanto, isso com muito orgulho. Nós vivemos uma quadra dificílima da nossa história, já aí muito bem pontuada pelo ministro Emanuel Pereira, com mais de 80 mil pessoas mortas, e esse número não para de crescer, vamos avançando cada vez mais, portanto, a situação é de um flagelo humanitário, mas, por outro lado, nós também temos que aproveitar para tirar experiências positivas desse momento. E as experiências positivas desse momento, elas estão sendo vivenciadas quase que diariamente pelo Poder Judiciário do Brasil como um todo. E, nesse particular, é importante observar também, ministro e colega Sebastião, que o Judiciário ele vai ao encontro daquele que é o objetivo, o mais importante dos objetivos de desenvolvimento sustentável que compuseram aquela belíssima Agenda 2030, que o CNJ tem se demonstrado também, ministro, Vossa Excelência sabe disso,
comprometido com esse ideário constante dessa Agenda 2030 da ONU, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, e aqui eu me refiro ao objetivo 16, que diz respeito à necessidade de promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, além da necessidade de nós proporcionarmos o acesso à justiça para todos e construirmos instituições eficazes. Esse, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, vamos dizer assim, é o busilis do negócio. O Poder Judiciário caminhando no sentido de construir, ser ele, Poder Judiciário, uma instituição efetivamente eficaz, responsiva, capaz de dar resposta adequada em tempo razoável, sobretudo para esse momento de crise. E a gente tem verificado, ministro, aqui na planície, que os colegas juízes no primeiro grau, assim como os colegas também na corte, estão absolutamente comprometidos com esse ideal, não deixando o Poder Judiciário parar, não deixando o Serviço de Justiça parar, muitas vezes, inclusive, com sacrifício do seu próprio bem-estar, da sua própria saúde. Nós temos casos de colegas doentes porque foram tentar exercer a atividade presencial, mas há um compromisso republicano, acima de tudo e de todos, com o aperfeiçoamento e a eficácia do Poder Judiciário, sobretudo nesse momento de crise. Eu vejo isso, portanto, com muita felicidade, essa oportunidade que a crise tem nos dado de avançar em tão pouco tempo aquilo que se esperava para um tempo muito maior. Agora mesmo, aquilo que nós fazemos aqui nesse ambiente de comunicação, pesquisas revelam que o que nós fazemos aqui hoje, essa comunicação remota e para todo mundo, né, disponível para o mundo inteiro, ela era algo que ia se esperar para daqui a 40 anos, né, e nós conseguimos, portanto, antecipar essa evolução em 4 meses. E o Poder Judiciário, da mesma forma, no mesmo período de 4 meses, ele certamente evoluiu muito, e isso vai propiciar que ele, eu acredito, consiga cumprir esse desiderato da Agenda 2030, que é aproveitar esse período para se tornar uma instituição efetivamente próxima da cidadania, uma instituição que seja capaz de dar resposta em tempo razoável e de maneira adequada. A nossa fé, portanto, ministro e colega Sebastião, é muito grande, tá? E a gente percebe que ela não é apenas uma questão de fé, não é apenas uma questão de crença. A gente percebe que todos os atores do sistema estão envolvidos, estão imbuídos com isso. Então, portanto, a esperança é que nos move, de que o Poder Judiciário ele vai, mesmo em tempos de crise, continuar laborando, continuar atuando no sentido de atender essa expectativa cada vez mais crescente da cidadania por justiça, justiça eficaz e justiça em tempo certo. Eu quero encerrar, colegas, aqui com uma frase de um grande escritor maranhense que foi membro da Academia Brasileira de Letras, maranhense Humberto de Campos, que viveu em Parnaíba. O Sebastião sabe disso, né? Boa parte de sua vida, antes de ir para o Rio de Janeiro. E Humberto de Campos tinha uma frase fenomenal que era apropriada para esse momento de crise. O que dizia Humberto de Campos? A natureza é sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos, para que todas as folhas tenham o seu momento de ver o sol. O judiciário, portanto, nesse momento de crise, deve aproveitar essa crise sanitária gerada pelo novo coronavírus como um vento, para que ele possa aparecer cada vez mais no horizonte da cidadania e consiga seguir prestando esse serviço tão fundamental para o desenvolvimento do país. Agradeço a oportunidade da participação e me coloco à disposição sempre. Nós que agradecemos, desembargador Paulo Welten,
pela brilhante manifestação que nos traz como ponto principal fundamento, exatamente a visão que precisa ser comungada por todos, de que, especialmente nesse momento de crise, a colaboração sistêmica é indispensável para que nós, de maneira conjunta, possamos superar essas dificuldades e virar essa página difícil por qual todos nós passamos. Vossa Excelência, que é reconhecidamente um grande processualista do nosso Estado, do país, ouso dizer, e tenho a alegria de ser seu conterrâneo aqui no Maranhão, o desembargador Paulo Welten, que sempre conduz a parte processual nas discussões dos votos do tribunal, inclusive ele mencionou uma DIN da ordem, teve uma liminar apreciada ontem, e não pude estar presente, nem virtualmente, estava em outros compromissos, mas o desembargador Paulo Welten se manifestou atentando exatamente a importância das ações da ordem em defesa da sociedade, e lhe agradeço a palavra de carinho sempre em defesa da advocacia, da ordem, e, acima de tudo, com o pensamento colaborativo que as instituições, os atores processuais todos precisam ter. Passo a palavra agora ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, Estado do Piauí, que tenho sempre a alegria de, parafraseando o poeta, dizer que é irmão do Estado do Maranhão, que nós somos. Muita gente fala que o rio Tocantins, o rio Parnaíba nos separa. Na verdade, o rio Parnaíba une Maranhão e Piauí, já dizia o poeta. Por isso, somos co-estados, co-irmãos, e tenho a alegria de estar aqui nesse painel, desembargador Sebastião, desembargador que além de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, é especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ex-promotor de Justiça, vice-presidente corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, em 2017-2019. Lhe passo a palavra. Muito obrigado, doutor Tiago Dias, presidente da OAB do Maranhão. Eu agradeço o convite ao Conselho Federal da OAB e da Escola Superior da Advocacia. Cumprimento também com muita alegria o ministro Emanuel Pereira, ministro do TST e conselheiro do CNJ. Também cumprimento o desembargador Paulo Welten, atual corregedor-geral de Justiça, nosso amigo particular, um excelente acadêmico, um excelente desembargador que honra as tradições do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, um dos mais antigos do país. Cumprimento a todos os ouvintes também, os participantes dessa videoconferência. Como ressaltou o ministro Emanuel Pereira, o doutor Paulo Welten, nós estamos vivenciando, na verdade, uma grande calamidade pública. Acho que é muito maior do que aquela gripe espanhola de 2018, em que morreram, na época, mais de 50 mil pessoas. Só no Brasil, o desembargador Paulo Welten, já morreram mais de 90 mil. É realmente uma grande catástrofe que nós estamos vivendo. No mundo todo, já morreram mais de 650 mil pessoas. Então, nesse momento de dor, de saudade, nós queremos deixar inicialmente, o nosso abraço de fraternidade, de solidariedade aos milhares de brasileiros que faleceram em decorrência desse vírus, que é muito letal e é altamente contagioso. Nós estamos também vivendo um período de incerteza, de grave desemprego, um colapso na economia, dúvidas, medo e ansiedade. Nós temos vários profissionais da magistratura, do Ministério Público, também com problemas emocionais gravíssimos, e a própria população, doutor Tiago Dias, está muito preocupada diante dessa incerteza. Mas também temos esperança, como falou o desembargador Paulo Welten. Temos grande esperança, grande expectativa que a vacina dessa Covid-19 chegue até nós brasileiros até o final do ano ou, se Deus quiser, no início do próximo ano. O tema da palestra, as repercussões jurídicas e sociais, já foram muito bem expostas pelo ministro Emanuel Pereira e pelo desembargador Paulo Welten. E quero dizer inicialmente, doutor Tiago Dias, que, segundo o site do Conjur, já foram editadas, nesse período da pandemia, mais de 10 mil atos processuais, tanto da União,
dos estados e dos municípios. Foram mais de 10 mil atos processuais, todos com regime jurídico, como destacou o desembargador Paulo Welten, de caráter excepcional e transitório. Também muito bem disse o ministro. Eu destaco, de relance, a Lei 14.010, que instituiu o regime jurídico de direito privado das empresas, com a suspensão dos prazos de prescrição e decadência para assegurar o direito das empresas. Destaco também a Lei Complementar número 73, que foi da ajuda financeira aos estados e municípios. Foi muito importante diante dessa quebradeira, diante da recessão. Se não fosse a ajuda da União aos estados e municípios, nós estaríamos numa situação muito pior. Também a Lei 14.020, que era da medida provisória 936, que foi transformada na Lei 14.020, que mitigou um pouco a questão do desemprego com financiamento para as empresas. E a lei da pandemia, que é a Lei 13.979, que foi muito bem dita aí, foi bem esclarecida, que trata-se do interesse público e instituiu o regime de emergência de calamidade na saúde pública no Brasil. Houve sérias restrições à liberdade das pessoas, com isolamento, com a imposição de quarentena, com exames compulsórios, até com lockdowns. Tem até alguns juristas que dizem que nós estamos vivendo, em alguns estados, alguns municípios, até um verdadeiro estado de sítio. Não chega tanto, mas o interesse da lei autoriza no sentido de preservar a saúde das pessoas, a vida das pessoas, e prevê essa lei, inclusive também, doutor Tiago Dias, a requisição administrativa, né, que é o Instituto de Direito Administrativo, está previsto na lei que os governadores e os prefeitos poderão utilizar desse instituto para requisitar bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas. Me parece que o governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, chegou a utilizar da requisição administrativa naquela crise dos respiradores, né? Houve algumas empresas, algumas indústrias estavam sonegando a entrega e houve, parece, que a utilização desse instituto, que é a requisição administrativa. Mas eu queria destacar, já foi dito muito bem sobre os avanços do Poder Judiciário moderno, tecnológico, mas eu queria destacar, ministro Manuel Pereira, 2 pontos fundamentais, que, a meu ver. Primeiro, a atuação do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. Foro exemplar. O CNJ, ao estipular, ao normatizar, através das resoluções 313 e 314, ele tratou do planejamento, da uniformização em todo o Brasil do trabalho remoto, do trabalho em regime home office do Poder Judiciário. E aí foi uma grande surpresa, porque muitos pensavam que durante esse período de isolamento a produtividade do judiciário iria cair. Ao contrário, algumas unidades jurisdicionais houve até incremento da produtividade. Eu sou presidente do Tribunal do Estado do Piauí, do Tribunal de Justiça, é um tribunal de pequeno porte, né? Eu digo mais, se não fossem os processos criminais, que ainda são físicos, a nossa produtividade geral seria um incremento superior a 20%. Infelizmente, os processos criminais ainda tramitam de forma física, até porque o CNJ, agora que está instituindo o PJE no módulo criminal. Mas destacando-se a atuação correta do CNJ, tendo como conselheiro aqui o eminente ministro Manuel Pereira, que inclusive foi relator do importante PCA, que ele acabou de tratar. Também eu quero falar, desembargador Paulo Welten, da atuação do Supremo Tribunal Federal ao fixar, ao consolidar o princípio da autonomia dos estados e municípios, e também ao consolidar, ao firmar o compromisso da separação dos poderes. Foi muito importante, naquele momento, eu destaco as ADI 6.341, ADI 6.343 e o ADPF 672 do DF, cujo relator foi o eminente ministro Alexandre de Moraes, em que o Supremo Tribunal Federal, em que a Suprema Corte Brasileira decidiu, a meu ver, de forma muito correta, fixar a autonomia do ente federativo em matéria de saúde pública.
A competência, decidiu o Supremo, a competência em saúde pública ela é concorrente e suplementar. Foi um marco, a meu ver, muito importante durante essa pandemia, que fortalece esse princípio constitucional da autonomia dos entes federativos. E eu tive a oportunidade, como presidente do Tribunal de Justiça, através do PSL, que é o pedido de suspensão de liminar, suspender algumas decisões de primeiro grau que feria, por exemplo, o princípio da separação dos poderes. Porque em matéria sanitária, em matéria de saúde pública, cabe ao Poder Executivo, cabe ao prefeito municipal, cabe ao governador do Estado fixar as diretrizes, logicamente ouvindo a área técnica, os médicos infectologistas, mas cabe fundamentalmente ao chefe do Poder Executivo fixar as restrições, os lockdowns em matéria de saúde pública. O Judiciário não pode se imiscuir. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal várias vezes nesse sentido. Evidentemente, se houver um caso, uma omissão do município, uma omissão do governador do Estado ou invasão de competência, aí sim, o Poder Judiciário deve participar deste embate no sentido de que prevaleça os princípios constitucionais previstos na nossa Constituição. Outro ponto, doutor Tiago, que eu queria destacar é a questão de que a tecnologia é muito importante. Nós queremos um Poder Judiciário digital, como foi bem dito aqui nessa videoconferência. Mas também nós temos que conciliar os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Não podemos atropelar o contraditório, a ampla defesa. E, nesse sentido, eu destaco, inclusive, a atuação da OAB, né? Dois pontos importantes. Primeiro, com relação à audiência de custódia. Nós sabemos que a audiência de custódia ela é originária do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, funciona muito bem no Brasil, está funcionando, sob a supervisão do CNJ, mas a OAB questionou e, recentemente, o CNJ, por maioria, decidiu que não pode haver audiência de custódia por videoconferência. Por mais que haja tecnologia, nós temos, inclusive, umas câmeras de 360 graus. Então, por mais que seja digital, por mais que seja alta tecnologia, o CNJ decidiu, por maioria, que não pode haver audiência de custódia por videoconferência. Essa questão, obviamente, deve chegar até a Suprema Corte Brasileira, que alguns tribunais estavam preparados para a audiência de custódia por videoconferência, seria uma economia de recursos. Alguns estados, Minas Gerais, São Paulo, estão pensando em questionar perante a Suprema Corte, mas esse é o papel da OAB, que questionou junto ao CNJ, me parece também a Defensoria, sobre essa questão. Ou seja, o Judiciário pode trabalhar de forma remota, sim, mas não pode atropelar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Outro exemplo, doutor Tiago Dias, é a questão das sessões do Tribunal do Júri, né? Eu não quero aqui dizer a minha opinião pessoal, mas também há questionamentos também do próprio CNJ de que a instituição do Tribunal do Júri, como está prevista na Constituição, tem que ser assegurado não apenas o princípio do contraditório e da ampla defesa. É muito mais amplo. O princípio que se consagra na instituição do Tribunal do Júri é o princípio da plenitude da defesa. E muitos juristas sustentam de que as sessões do Tribunal do Júri, realizadas por videoconferência, ferem, sim, esse princípio da plenitude da defesa. Porque o advogado, os jurados, têm que ver as partes, têm que olhar olho no olho, para ver as reações. É muito importante a presença física. Então, o júri e o Tribunal do Júri e as audiências de custódia, a OAB está questionando, junto ao CNJ. Eu acho que essa matéria vai chegar à Suprema Corte Brasileira. É um tema muito relevante. Eu não sei qual a opinião dos demais debatedores, mas eu trago aqui para reflexão, não só dos debatedores, como também dos advogados que nos estão assistindo nesse exato momento. Foi dito também aqui pelo conselheiro Paulo Welter dos avanços, né, do Poder Judiciário,
com relação à produtividade. Nós estamos vivendo, na realidade, uma terceira onda do judiciário. Se nós relembrássemos que a primeira onda foi a onda escrita, depois passamos a impressa através dos computadores, e agora o avanço tecnológico enorme, que é a forma digital. Nós estamos, sim, vivendo um poder judiciário digital, e tudo se transforma muito rapidamente, né? Nós temos várias plataformas tecnológicas, aqui mesmo a plataforma Zoom, tem a plataforma Cisco. E tudo muda rapidamente, e o Poder Judiciário tem que se preparar para novas demandas. O próprio presidente da OAB, o doutor Felipe Santa Cruz, reconheceu também o papel do CNJ nesse período da pandemia, e o CNJ, como eu gosto de ressaltar, vem cumprindo muito bem o seu papel, que foi criado pela Emenda Constitucional número 45, sobretudo no planejamento, no controle externo do judiciário, mas no planejamento das ações uniformes do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é um poder nacional, ele não é nem federal nem estadual. O Poder Judiciário é nacional, é a mesma legislação aplicada, é a mesma Constituição, é o mesmo Código de Processo Civil. Aliás, o Código de Processo Civil, desembargador Paulo Veto, Vossa Excelência, que é processualista, diz logo no seu artigo 1º que o novo CPC deve ser aplicado, deve ser interpretado de acordo com os valores, de acordo com os princípios fundamentais na Constituição. Então, o Poder Judiciário, ou de forma remota ou de forma presencial, tem que assegurar, nas suas normas processuais, aqueles princípios fundamentais. E é isso que eu quero chamar a atenção na minha fala, nessa oportunidade. Para finalizar esse pequeno painel, eu cito uma frase também, queria citar uma frase do escritor israelense Yuval Harari. Ele diz o seguinte, que em situações emergenciais, as decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questões de horas. Então, o judiciário tem que acompanhar sempre essas novas tecnologias, essas novas mudanças. Mas sem esquecermos que no centro de tudo, doutor Tiago Dias, no centro de tudo estão as pessoas, estão os cidadãos, os juízes, os advogados e as partes. Os encontros presenciais, repito, as reuniões sociais, o abraço fraterno, o aperto de mão é indispensável para uma vida harmoniosa e feliz. Por fim, eu queria dizer, cumprimentando mais uma vez o ministro Emanuel Pereira, de que nós queremos, sim, uma justiça digital, uma justiça moderna, uma justiça tecnológica. Mas queremos, acima de tudo, uma justiça cidadã, mais humana e mais fraterna, que assegure verdadeiramente os direitos fundamentais para que possa cumprir o seu verdadeiro papel de restabelecer a ordem e a paz social na sociedade. E, acima de tudo, garantir o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Embargador, nós é que agradecemos, tem 30 segundos para o encerramento, agradecer a participação de todos, destacando que esse painel mostra a importância da colaboração dos atores processuais, rememorando, para encerrar, Oração aos Moços de Rui Barbosa, onde ele dizia que magistratura e advocacia são duas faces de uma mesma moeda, de uma mesma justiça, na magistratura, justiça imperante, na advocacia, justiça militante. Com essas palavras, e desejando que todos nós saiamos dessa crise muito mais fortalecidos, muito mais humanos, muito mais solidários, todos aqueles que nos assistem, declaro encerrado esse painel número 125 desse Congresso Digital da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado a todos.